Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula cujo tema é Iluminismo. Bom, mas para entendermos Iluminismo nós vamos voltar só um pouquinho. No final do século XVI você tinha o Renascimento e o processo de rompimento da unidade católica. Sendo que esses dois tipos de pensamentos culminaram no século XVII na Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica do século XVII? Bom, para nós entendermos melhor essa Revolução Científica do século XVII, já está tudo dizendo no próprio nome, Revolução Científica, ou seja, mudança no pensamento científico. Há uma mudança nesse pensamento que vai culminar no Iluminismo, tema central de nossa aula. Bom, para entendermos Revolução Científica, nós vamos mudar um pouquinho, nós vamos ver os precursores do Iluminismo. Que precursores são esses? Os pensadores da Revolução Científica. Exemplo, nós temos René Descartes, temos também Francis Bacon, temos John Locke. Mas o René Descartes, ele tem um pequeno detalhe. Qual detalhe? Penso, logo existo. Entenderam? Todo ser que pensa, logo existe. É chamada dúvida metódica segundo René Descartes. Isto era o racionalismo de Descartes. O outro pensamento de Francis Bacon era o método indutivo. O que é o método indutivo? Por indução, você é deduzido a algo. Isso é o método. É a chamada experiência de laboratório. Como assim? A experiência de laboratório em si parte do pressuposto que você tem que ter uma observação, uma análise, uma hipótese e logo uma conclusão. Indução. Bom, nós vamos fazer o seguinte, já que nós vimos o conceito de revolução científica e os seus precursores como René Descartes e Francis Bacon, nós partimos para o conceito do tema central de nossa aula, o Iluminismo, também conhecido como Ilustração. Mas o que é o Iluminismo? Se você observar na tradução do termo, da palavra, iluminismo significa um regime, um sistema de luzes. É um pensamento liberal, é o famoso século das luzes. O movimento científico do século XVII está influenciando o pensamento iluminista que está ocorrendo no século XVIII. Interessante isso. O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII que vem para questionar, para criticar o antigo regime. O que é o antigo regime? É o período englobado na história entre os séculos XV e o século XVIII, onde você vai ter o poder nas mãos dos tronos, os reis absolutistas, e os altares, a igreja católica. Então o que o iluminismo faz? O iluminismo vai dar uma dissanção. Como assim? Ele vai entrar no meio desses dois pilares que sustentam o antigo regime, igreja, reis absolutistas, e vai forçar para ver se quebra. Neste momento ele não vai quebrar não. Ele vai apenas criar rachaduras. A queda vem com o processo revolucionário francês, a Revolução Francesa. Então, o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento cultural do século XVIII, que vai criticar o antigo regime. Essas ideias são ideias liberais, aquela luzinha no final do túnel. Bom, mas vamos entender o seguinte, o berço do iluminismo foi a França. Mas por que a França? A França você tinha a concentração de escritores, você tinha a concentração de livros, pensadores. Por isso o iluminismo está sendo o berço na França. A França, que vai ficar conhecida como a Idade da Razão. Por isso a França é o início disso tudo, do pensamento liberal. Esse pensamento liberal que está criticando o antigo regime, só para lembrar. Bom, falamos do conceito do iluminismo. Agora vamos abordar as características que estão ao redor do iluminismo, ou seja, do pensamento político do século XVIII. Primeira característica, sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O sufrágio universal, o termo sufrágio universal significa voto para todos. Lembre-se bem, essas características são teóricas. A prática, cada caso é um caso. Bom, então o sufrágio universal significa todos poderiam votar, ou seja, direito para todos. Legal, né? Quem dera que isso fosse verdade em todos os casos.
A liberdade de expressão é a segunda característica do iluminismo. Bom, eu tenho liberdade de me expressar. Você tem liberdade de se expressar. Nós temos liberdade de nos expressarmos. Liberdade de expressão. Já a terceira característica é a igualdade jurídica. Já dizia na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, a Declaração dos Direitos Humanos, todo cidadão é igual perante a lei. Igualdade jurídica. Todos nós somos iguais perante a lei. Bonito, pena que é só teoria. Essa é a terceira característica. Igualdade jurídica. Todos nós temos os mesmos direitos. O conceito de democracia é a quarta característica do sistema político. Mas o que é democracia? A palavra? Demo, povo, cracia, governo. Onde o povo escolheria seu governante. Segundo um teórico, Maquiavel, ele dizia que o termo democracia é a forma de governo pior que existe na face da Terra, porque o governo estaria nas mãos de muitos. Porém, Maquiavel é meio suspeito para falar sobre isto, já que ele era um teórico absolutista e defendia a monarquia como forma de regime político. Um monarca, um rei absolutista. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada numa enquete sobre o conceito de democracia? Vamos ver o que eles estão falando? Vamos lá, vamos ver. Conte uma coisa, o que significa democracia? Direitos iguais para todos. A liberdade de você fazer o que você quer até onde você não interfira na vida do outro. Democracia? A liberdade do povo em escolher. Eu acho que principalmente a liberdade, né, de manifestar uma ideia, né? Acho que democracia ainda é governo do povo, pelo povo e para o povo. Acho que a gente vive num país democrático. Eu acho que estamos no caminho. Estamos no caminho. Eu acredito muito. Acho que a gente vive num país democrático. Não. Por quê? Porque só é liberado algumas coisas para você escolher, outras não. Acaba sendo imposto para você. E você acaba optando por imposição. Você acha que a gente vive num país democrático? Absolutamente não. Por quê? Porque as desigualdades são muito grandes. Se houvesse uma democracia verdadeira, as pessoas poderiam se expressar com maior espontaneidade sem se sentir constrangido ou com medo de perder um cargo, alguma coisa assim. E aí? Gostaram da enquete? Interessante, né? Análise do conceito de democracia. Lembrando, demo, povo, cracia, governo. Bom, vamos então agora abordar os pensadores do iluminismo, já que nós já vimos o conceito, as características do pensamento político, vamos ver o que eles pensam, né? O iluminismo em si tem seus pensadores, e alguns se destacam, como por exemplo, Diderot e D'Alembert. Dois pensadores que reuniram o conhecimento do século XVIII, colocando num conjunto de livros, conhecido como enciclopédia. Aquele conjunto de livros que você, simplesmente, num determinado período, decide comprar, geralmente para ficar bonito, como uma grande amostra na estante, que na verdade você não usa para nada, só como enfeite. A enciclopédia, o conjunto de conhecimentos da época, mas com que objetivo Diderot e D'Alembert fazia isso? Com um simples objetivo. A reunião desse conhecimento era para levar a outras pessoas o que estava acontecendo. O ideal iluminista, as ideias liberais. Outro pensador interessante é um carinha conhecido como Montesquieu, ou cujo nome mais correto de chamá-lo, o nome oficial é Charles Secunda, ou Carlos Secunda. Montesquieu tinha uma teoria bem simples, onde ele afirmava que o Estado não poderia concentrar poderes, não poderia estar nas mãos de uma única pessoa. O Estado deveria estar dividido em 3 poderes. Os 3 poderes que nós conhecemos muito bem: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa é a visão de Montesquieu. Montesquieu, então, ele defende a ideia de que o Estado, o poder, não pode estar concentrado nas mãos do rei. Ele deve estar dividido nos 3 poderes. Um outro pensador interessante é Voltaire. Voltaire, ele
defendia a liberdade do indivíduo de se expressar. Um trecho, rapidamente, sobre um grande dito dele. Não concordo com a sua opinião, não concordo com o que dizeis, mas defendo até a morte o direito de você se expressar, o direito de você afirmar a sua ideia. Voltaire era de teoria deísta, deísmo, né? Voltaire buscava a explicação de tudo nos fenômenos da natureza. Porém, o principal pensador, o mais famoso de todos, era um carinha chamado Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, um idealista do século XVIII, afirmando em sua grande obra o chamado contrato social, onde ele busca uma explicação para a existência de um governo e de um Estado. Frase de Rousseau: o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Que sociedade é essa que o corrompe? Já que parte do pressuposto de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Lembre-se, teoricamente. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ouvir rapidamente o que Rousseau tem para falar para a gente? Vamos lá, vamos ouvir. O primeiro que cercou um terreno advertindo, este é meu, e encontrando gente muito simples que acreditou, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Que crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem este impostor, vocês estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos, que a terra não é de ninguém. Desde o instante em que um homem teve necessidade da ajuda de um outro, desde que ele percebeu ser conveniente para um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu, a propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que passaram a ser regados com o suor dos homens e nos quais vimos então a miséria e a escravidão germinarem e crescerem com a colheita. E aí, gente? Acharam interessante esse texto, discurso de Rousseau? Ele buscava, né, a igualdade, os ideais igualitários. Pena que é só teoria, né? Prática mesmo, nós sabemos que não existe. É só você olhar a sociedade ao redor. Bom, outro ponto dentro da lógica do iluminismo era o liberalismo econômico. O laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, deixai passar. Que a economia anda por si só. Era uma crítica formulada no século XVIII ao pensamento do antigo regime, ao pensamento do mercantilismo, que defendia o Estado interventor, o Estado intervindo na economia. Bom, mas o pensamento do iluminismo, o pensamento do século XVIII, está buscando a não intervenção, ideologia do liberalismo econômico. Qual é a primeira característica?